Ok, então nós vamos realizar aqui o download da nossa primeira imagem para a criação do nosso primeiro container. Então para isso eu vou usar aqui o hub.docker.com. Caso seja a primeira vez que você acesse o hub, ele vai te pedir aqui um nome de usuário, um e-mail e uma senha. Você vai fazer um cadastro, vai ser enviado para você um e-mail de confirmação, você atualiza esse e-mail, clica lá no link. E existe aqui alguns planos de acesso ao Hub. Basta você selecionar lá o Free, gratuito, para que você possa aqui utilizá-lo como fonte de pesquisa inicialmente. Então, por exemplo, eu vou aqui no Hub, eu estou procurando uma imagem chamada Hello World. Então ele vai me dar aqui todas as imagens que possuem esse nome. É claro, né, se eu quero baixar aqui a imagem do Ubuntu, ele vai mostrar aqui o Ubuntu está disponível para download. Inicialmente nós vamos usar aqui uma imagem menor para que a gente possa conhecer o processo e já já nós vamos realizar o download do Ubuntu. Então vou buscar aqui o Hello World, que é esse carinha aqui. Então ele fala, para você poder utilizar o Hello World, para você poder baixar a imagem, então o comando é docker pull e o nome da imagem. Ok, então vamos lá. Então estou aqui no meu Ubuntu, né? Comando docker pull hello world. Aqui no caso eu não especifiquei nenhuma tag, nós vamos falar sobre isso já já. Então ele vai buscar aqui a última versão desta imagem. Então ele realizou o download. Vou checar aqui se essa imagem realmente foi baixada corretamente. Vou usar aqui o docker images. Então observe que ele mostra aqui a única imagem que eu tenho disponível. Aqui então eu tenho Hello World. Aqui quando essa imagem foi criada, lá no repositório oficial, não no meu computador. Então foi criada 3 meses atrás. Com a imagem baixada, eu posso executar essa imagem. Então eu vou usar o docker run. Eu não vou especificar aqui nenhum parâmetro por enquanto, vou apenas executar hello world, que é o nome da imagem. Aqui é um processo bem simples, né? É apenas uma execução de uma mensagem. Então ele me dá um hello aqui for o docker e fala para que eu tenha faça algo mais ambicioso, como executar um sistema operacional. É o que nós iremos fazer já já. Mas aqui eu executei essa imagem. Eu vou checar aqui com o docker ps, que mostra quais são os containers que estão em execução. Observe que eu não tenho aqui nenhum container em execução. Eu dei um run aqui, ele executou, fez a sua função na vida, que me dá uma mensagem, e o container já não está mais em execução. Se eu usar aqui o docker ps-a, ele mostra para mim o que aconteceu recentemente, quais containers foram executados recentemente. Entre eles aqui, eu tenho um container com esse ID, com a imagem Hello World, que é a imagem que nós baixamos. O comando que foi executado nesse container foi o comando hello. Então, ele foi executado, criado, aqui no caso sim, foi criado o container na minha máquina. Então, há um minuto atrás. E o status dele é atual. Então, ele saiu, ou seja, ele não está em execução neste momento. Então, se ele tivesse em execução com o docker ps, ele seria exibido para mim. Aqui ele está ainda em execução. Para exibir, então, os containers que foram executados recentemente, eu uso ps-a. Então, ele vai dar uma lista para mim dos containers que foram executados recentemente. Então, é dessa forma que você vai baixar a imagem e você vai executar o container. Esse container pode ter vida curta, como esse caso aqui do Hello World, ou ele pode permanecer em execução. Se ele estiver em execução, eu uso sempre o docker ps para visualizar os containers de execução.
E para visualizar os containers que foram executados recentemente e já não estão mais em execução, e também o que estão em execução, e também o que já não estão mais em execução, eu vou utilizar aqui o ps-a. Próxima aula, então, nós vamos realizar o download de um container um pouco mais útil. Vamos usar aqui o Ubuntu inicialmente e vamos entender como que nós iremos utilizar esse container. Até lá. Ok, então aqui eu vou baixar uma imagem do sistema operacional Ubuntu. Então vou utilizar aqui o Docker Pool e o nome da imagem é Ubuntu. Como ele é um sistema operacional, o tamanho da imagem é um pouco maior. Nada comparado ao tamanho de um arquivo ISO de instalação do sistema operacional, mas ele é um pouquinho maior. Aqui de novo, eu não utilizei nenhuma tag, nós vamos falar sobre isso já já. Aqui então ele está baixando a última versão disponível no repositório. Observe que é um arquivo relativamente pequeno, né? 30 MB. Ok, se eu usar aqui o Docker Images, então agora eu tenho o Hello World e tenho aqui o Ubuntu que totalizou, né, depois da descompactação, 72 MB. Então é bem pequeno comparado a um sistema operacional completo. De novo aqui no tag eu tenho a última versão, eu não especifiquei nenhuma versão. Quero executar então aqui o container do Ubuntu. Vamos usar aqui o Docker run Ubuntu. Vou dar um Enter. Cadê? Né? Então o que aconteceu? Se eu utilizar aqui o Docker PS, observe que eu não tenho container ativo, ele não está em execução. Se eu utilizar aqui o Docker PS-A, observe que ele entrou em execução com esse ID há 22 segundos atrás e saiu. Então, observe que esse container não está em execução. Já vamos resolver isso. Agora, eu gostaria então, por exemplo, que esse sistema operacional ficasse em execução por 10 segundos. Então, eu vou utilizar aqui Docker run a imagem, então Ubuntu. Lembrando que não é mais esse container, vou gerar um novo container. Então, Ubuntu. Vou usar aqui o sleep para que ele entre em execução e depois apague, ou seja, desligue ou durma, como está aqui, após 10 segundos. Você vai observar aqui que o meu cursor vai ficar preso nessa execução. Mesmo que eu dê um Ctrl C aqui, eu não saio até finalizar 10 segundos. Quando finalizar 10 segundos, eu vou conseguir, o cursor vai sair automaticamente, como aconteceu agora. Agora, por exemplo, se eu der aqui bom, vamos checar primeiro, não, se eu der um Docker PS, não está em execução, Docker PS-A, ou seja, ele entrou em execução com esse ID, é uma imagem do Ubuntu, o comando que foi aplicado foi o sleep10, mas agora ele não está em execução, ele saiu. Quer dizer então, se eu der aqui um Docker run Ubuntu sleep 1500, meu cursor vai ficar preso aqui por 1500 segundos. Então, como é que eu resolvo isso? Uma maneira é você criar aqui chamar um novo acesso remoto, né? Então, vamos usar aqui o SSH root IP 10.0.0.181. A senha. Então, fiz o acesso remoto. Se eu usar aqui o Docker PS, olha quem está em execução. O nosso amigo que está em execução ainda por 1500 segundos. Quero parar esse cara, vou dar um Docker stop. Duas formas, ou pelo ID, como está aqui, ou pelo nome que foi gerado
automaticamente porque eu não especifiquei nome na hora da execução. Na hora do run eu não especifiquei o name. Então você pode dar um copy aqui, um paste. Então parou. Se eu voltar aqui no outro terminal, então o cursor saiu. Vou dar um docker aqui. PS ele não está mais em execução. Mas com "-a", observe então que ele ficou em execução. Ok. Agora, e se eu quiser, por exemplo, eu executei o sistema operacional, ele está em execução, mas eu quero um bash para eu poder acessar esse sistema operacional e trabalhar com esse sistema operacional dentro do container. Então, se eu usar aqui o docker run, vou usar aqui um help, você vai ter aqui a opção chamada T, esse amigo aqui. Ele vai alocar aqui um pseudo terminal para que eu possa trabalhar, né? E também o I. Então, eu vou acionar o modo interativo nesse container, para que eu possa realizar interação nesse container. Então, beleza. Agora, Ctrl L, eu vou aqui então usar o Docker, vou usar aqui o run, -it, e a imagem é Ubuntu. Observe que ele logou aqui como root no ID do meu container. Estou dentro do container agora. Se eu usar aqui um ls-l, estou dentro do sistema operacional, dentro do container. Vou dar aqui um cat/etc release. Que bonitinho. Estou dentro do Ubuntu. Ok, aqui eu poderia realizar qualquer operação dentro do sistema operacional. Poderia realizar as configurações desejadas, poderia instalar aqui uma aplicação, etc, etc. Se eu sair daqui, se eu usar o exit, sair do sistema operacional, será que ele está em execução? Ok, então eu apaguei a tela, eu vou usar aqui o docker ps, será que ele está em execução? Não, não está. Mas se eu usar aqui o docker ps-a, olha ele aqui. O ID dele, o comando que foi utilizado, não foi utilizado um bash. Então, 2 minutos atrás, só que agora ele saiu. Ele também não está em execução. Ok, vamos finalizar aqui essa aula. Próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos entender como é que eu vou deixar aqui um sistema operacional em execução continuamente. Até lá! Bom, na última aula nós aprendemos a executar um container, nós deixamos ele em execução, mas ao abrir o bash lá no container, dentro do container, ao sair, o container desligou, né? Ou seja, ficou offline. Então, como que eu vou deixar esse container offline e somente deixar ele offline caso eu deseje, somente com o comando stop? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar aqui o comando docker, eu vou usar aqui o help. Então, dentro do help, você tem aqui uma série de opções. Nós vamos utilizar aqui esse cara aqui futuramente, que é para executar um comando em um container que está em execução. Só que antes disso, eu vou usar o docker aqui novamente. O run, vou chamar o help do run. No run tem uma opção que é o "-d". Esse cara aqui vai executar o container em background e vai printar aqui o ID do container. Então eu vou deixar sempre o container em execução no background. Dessa forma, se eu sair do container, ele continuará em execução. Então vamos lá. Vou executar aqui a imagem do Ubuntu. Vou usar aqui o docker run, então -d, t e o i, como nós utilizamos anteriormente. E o nome da imagem, então Ubuntu. Observe que ele printou aqui o ID, no caso aqui ele deu o ID completo, né? Então se eu utilizar aqui o docker ps, observe que esse cara está em execução e aqui eu tenho parte do ID
E como não especifiquei o nome, ele me dá aqui um nome aleatório. Ok. Então eu quero abrir aqui o container, eu quero realizar uma instalação de uma aplicação ou algo assim, que eu irei utilizar nesse container. Então eu utilizo o Docker, vou executar. Mesmo princípio, eu vou usar aqui o "-i" e o "-t", e indico o ID do container, ou o nome do container. No caso do ID, eu posso aqui colocar somente os 3 primeiros caracteres, porque eu não tenho nenhum outro com iniciais aqui repetidas. Então é o 388, e indico que eu vou executar. Eu vou executar o bash, então /bin bash. Então ele executa o bash lá no container. Então estou dentro do container. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui nesse container a aplicação nano. Se eu tentar aqui chamar o nano não está instalado. Se eu tentar aqui instalar também, apt-y install nano. Observe que ele não encontrou. Porque antes disso eu preciso atualizar as dependências, atualizar os repositórios. Então, apt-update e, claro, apt-upgrade, então -y. Ok. Então agora eu vou usar aqui o apt-y install nano. Então, a partir de agora eu tenho o nano instalado. Então dessa forma eu consigo realizar a instalação de aplicações aqui dentro do container. Vou dar um Ctrl X para sair aqui do nano. Vou sair aqui do container, exit. Será que ele está em execução ainda? Vamos usar aqui o Docker ps. Observe que ele está em execução ainda. E ele está com todas as atualizações que eu apliquei dentro desse container. E com ainda com os softwares que eu realizei a instalação. Se eu precisar acessar novamente, então Docker, executar, -it, o ID dele, posso colocar as iniciais. E o que eu vou executar? /bin /bash. Eu vou executar o bash. Então, ok. Então, estou no container novamente. E é claro, o nano está instalado bonitinho, do jeitinho que está aqui. Vou dar aqui um exit novamente. O comando executar, no caso aqui eu estou executando o bash, mas eu posso aqui executar qualquer aplicação. Vou executar aqui, por exemplo, vou dar aqui um cat /etc /release. Então ele vai abrir o container, vai realizar a execução do comando que eu pedi e vai fechar a execução. Observe que ele executou o comando dentro do container, ou seja, me deu aqui a distribuição, né? e a versão, e o container está em execução ainda. Ele continua aqui. Esse container só vai desligar, né, a hora que eu pedir. Se eu der aqui um docker stop o ID do container, esse container será, eu farei um down aqui no container, farei um offline no container. Nós vamos aqui então parar aqui essa aula. Próxima aula então nós daremos continuidade. Na última aula nós aprendemos a executar comandos dentro do container. O meu container ainda está em execução aqui. Ok, eu vou parar esse container. Então, vou usar aqui o docker stop e as 3 primeiros caracteres iniciais do container. Então, ok, se eu der aqui um docker ps, agora não tenho mais nenhum container em execução. Mas se eu utilizar o container, o docker, perdão, ps-a, então ele está aqui, ele foi parado. Observe que eu tenho uma lista aqui de containers que foram parados e não estão em execução. Esses containers parados irão
vou usar aqui recursos da minha máquina, né? Inclusive espaço. Então o ideal é que não estou mais utilizando container, o ideal é que eu exclua esse container. Então eu posso utilizar aqui para excluir o docker rm, posso usar aqui as iniciais, então 388, que é o primeiro container, usar ali o dcd, que é o segundo, cc8, a, vamos ver, ó. Então docker ps-a, então excluir. Então eu tenho mais um ainda, mais dois na verdade, né? Vou excluir esses dois. 93.1. O docker c4 rm c47. Ok, agora sim. Eu não tenho nenhuma execução e nenhum que foi executado recentemente. Outra coisa que pode consumir muito espaço aqui na sua máquina são as imagens. Se você não vai executar nenhuma imagem, ou seja, não há por que você deixá-la aqui. Então, se eu utilizar aqui o docker images, nesse caso aqui eu tenho o modo Ubuntu e tenho o Hello World. Ah, não quero utilizar o Hello World. Então, você pode utilizar aqui de novo o docker, só que em vez de rm é rmi e o nome da imagem. Então, Hello World. Neste caso aqui ele vai excluir essa imagem da minha máquina. Então, docker images excluiu. Outra coisa, se eu tentar executar uma imagem que não esteja aqui no meu repositório, ele vai fazer a busca automaticamente. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o docker, vou usar aqui o run, -d, -t, -i, e eu vou indicar aqui uma imagem do CentOS. Então, eu vou utilizar aqui a última versão do CentOS. Vou dar aqui um Enter. Observe que ele não vai encontrar a imagem na minha máquina, mas ele vai buscar automaticamente essa imagem nos repositórios. Então ele achou, está fazendo o download. Ok, então tem o ID aqui da execução deste container. Vou usar aqui o docker ps. Observe que ele está em execução. Então, caso eu chame um container que não esteja no meu repositório, ele vai realizar o download. Se eu usar aqui o docker images, esse cara agora faz parte, lá é uma imagem bem maior, né, do que o Ubuntu, e está aqui então disponível agora localmente na minha máquina. Vou dar aqui um stop neste CentOS, vou usar aqui o docker ps, então docker stop CentOS, perdão, CentOS não, o ID dele. Ok, agora sim, docker rm é o E8E. Para que você não seja necessário você toda hora indicar aqui o ID, você pode dar nomes para no caso, para os seus containers. Então eu posso dar aqui um docker run -dti. Eu indico aqui o name, dois tracinhos name e o nome. Então aqui eu vou executar o Ubuntu, vai ser o Ubuntu A, e a imagem será Ubuntu. No caso aqui é o nome que eu estou dando para o container, e aqui é o nome da imagem. Ok. Então docker run -dti também. Name será o CentOS A, e a imagem se chama CentOS. Preciso de outro Ubuntu. Então docker run
-dti, name será o Ubuntu, b, e a imagem é o Ubuntu. Não ia dar certo mesmo, né? Ok, agora sim, docker ps, eu tenho então 3 containers, 2 Ubuntus e um CentOS, e os 3 estão em execução. Próxima aula, então, daremos continuidade. Até lá. Ok, na última aula nós criamos 3 novos containers, então Ubuntu A, Ubuntu B e o CentOS A. Eu quero, por exemplo, copiar alguns arquivos para o container Ubuntu A. Então, eu tenho aqui de exemplo alguns arquivos, então ls, tenho aqui 5 arquivos. Eu desejo, por enquanto, copiar esse arquivo aqui, ó, meu arquivo.txt, para uma pasta que eu vou criar dentro aqui do Ubuntu A, do container Ubuntu A. Claro que eu poderia aqui, por exemplo, abrir o bash, então docker, vou executar aqui, -ti, é o Ubuntu A, e vou executar aqui o /bin/bash. Dentro, então, da máquina virtual, eu poderia criar um diretório, por exemplo, destino, para que eu possa copiar os arquivos dentro desse diretório. Só que no caso aqui, deixa eu excluir, não há necessidade de eu abrir aqui o bash para criar esse diretório. Eu posso executar um comando de fora. Então eu vou sair fora, então com exit, eu uso o docker, vou executar, indico o nome, que é o Ubuntu A, e o comando que eu vou executar, mkdir/destino. Não há necessidade de eu abrir o bash para que eu possa criar esse diretório. Ok, vamos checar. Ó. Vou executar de novo. Vou usar aqui o ls barra. Observe que ele criou o diretório lá para mim. Ok, com o diretório criado, eu quero então enviar o arquivo para essa pasta aqui, para esse diretório. Se eu usar aqui o docker, dois tracinhos help, eu tenho aqui um comando chamado cp, que é utilizado para copiar arquivos e pastas entre containers e os arquivos do sistema, entre o local, né? File system local. Ok. Então eu vou copiar inicialmente esse amiguinho aqui para aquela pasta. Então eu utilizo o docker cp, o nome do arquivo, então é meu arquivo.txt. Para onde que ele vai? Ele vai para o Ubuntu A. Para qual diretório? Então, dois pontos, barra, nome do diretório. Destino. Enter. Foi para lá. Se eu usar aqui novamente o docker, vou executar dentro do Ubuntu A, ls/destino, /l, o arquivo está lá. Copiou o arquivo para a pasta destino dentro do container. Agora, e se for mais de um arquivo, como que eu faço isso? Você pode zipar os arquivos que você deseja em um arquivo e mandar lá para o nosso querido destino. Eu vou instalar aqui, poderia ser o tar, mas eu vou usar aqui o apt install -y, vou instalar aqui o zip. Ok. Aqui eu vou usar o zip, vou zipar tudo que for txt, ao contrário, né? Então, meu zip.zip *.txt. Ok. Então, eu tenho um arquivo chamado mewzip.zip e vou mandar para lá. É o mesmo processo. Só que agora o arquivo se chama mewzip.zip e eu vou mandar para o Ubuntu A
pasta destino. Ok. Agora eu vou abrir o bash, somente para que possa checar lá. Então docker -ti .a bin/bash. Vou abrir então a pasta destino. Olha lá, vou ter aqui o meu arquivo zip, então no caso aqui seria só descompactar. Eu não tenho ele instalado aqui, então apt -y install zip. Aqui eu preciso dar um upgrade primeiro, update. Vou dar aqui um upgrade. Yes. Agora sim, pt-y install zip. Prontinho. Bom, então o arquivo está aqui. Eu vou descompactar esse cara. Para descompactar é o unzip. Unzip meu zip.zip. Já existe um arquivo, vou substituir. Então, yes. Dessa forma, fica fácil você enviar arquivos da máquina física, né, para o nosso container. Na próxima aula iremos fazer o contrário do container para a máquina física. Até lá. Ok, na última aula nós aprendemos a copiar um arquivo do minha máquina local para o container. Vamos fazer o contrário agora. Eu quero copiar um arquivo que está lá no container para a minha máquina local. O processo é o mesmo, na verdade, né? Vou usar aqui o docker cp. A diferença é que eu vou indicar aqui a origem. Então, é o Ubuntu A, que é o nome do container. A pasta destino. O arquivo que eu estou querendo copiar é meu zip.zip. Ele vai para onde? Eu quero copiar aqui mesmo, só que terá o nome de zipcopia.zip. Então, dessa forma, se eu usar o ls aqui agora, acabei de copiar o arquivo que estava lá dentro do container, dentro do diretório destino, com o nome meu zip.zip, acabei de copiar agora para o arquivo zipcopia.zip. Bom, suponhamos que eu precise de um sistema operacional, no caso o Debian, por exemplo, só que eu preciso de uma versão específica. Então aqui no hub do Docker, eu vou abrir aqui fiz uma busca por Debian, vou abrir aqui o Debian. O Debian, eu posso aqui especificar as tags. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui os tags, são essas aqui. Então, tags. Se eu preciso, por exemplo, da versão 9, eu posso especificar a tag 9, ou a 9.13, ou ainda o nome da versão, que é Strash. Se eu precisar exatamente da versão 10.9, eu posso aqui especificar a tag 10.9. Eu tenho aqui também outras versões, outras tags disponíveis. No caso aqui eu vou importar com o 9. Então a imagem chama-se Debian e eu quero o 9. Se eu usar aqui o docker pool Debian, virá a última imagem. Mas como eu quero o 9, como é que eu irei fazer? Então vamos lá. Então vou utilizar aqui o docker pool Debian. Como eu quero o 9, eu coloco 2 pontos e indico a tag, ou o nome, ou a versão específica. Isso para todas as imagens, você vai encontrar tags para as versões que você desejar. Claro, as versões que estão disponíveis no repositório oficial do Docker. Nesse caso específico, eu especifiquei o 9, então ele vai baixar exatamente a versão 9. Ok. Vou usar aqui o Debian Images. Docker Images. Agora eu tenho aqui então o Debian, só que aqui eu tenho a versão específica 9.
Então, se eu precisar rodar aqui o 9, docker run -d ty debian tag 9. Não especifiquei nome, então ele vai gerar aqui um nome aleatório. Então, docker ps. Observe então que eu tenho o ID do container e gerou aqui o nome aleatório para o meu container. Nesse específico, então, na versão 9. Aqui eu vou dar no stop. Vou parar esses containers. Docker stop. No caso aqui, posso parar pelo nome. Ele parou. E se eu quiser remover esse container, rm e o nome do container. Prontinho. Então, dessa forma, você consegue especificar a versão do sistema operacional ou a versão, no caso, se for a MySQL, por exemplo, ou MariaDB, ou qualquer outro container disponível no repositório oficial. Bom, eu quero aqui, por exemplo, criar um container com o MySQL, porque eu preciso ter um banco de dados, então eu vou utilizar aqui o MySQL. Mas existem outros containers, como o MySQL, o MariaDB, containers do Oracle, entre outros sistemas de gerenciamento de banco de dados. Nesse caso específico, eu vou utilizar aqui o MySQL. Poderia criar um container do Ubuntu, lá no Ubuntu instalar o MySQL, por exemplo? Sim, poderia. Só que, para que ficar algo mais compacto, economizando memória e mais rápido, existe já o container já do MySQL. Eu consigo acessar o container, eu consigo realizar as configurações necessárias, sem a necessidade de eu ter um container de um sistema operacional e dentro desse sistema operacional ter o banco de dados instalado, o sistema de gerenciamento de banco de dados instalado. Eu posso fazer diretamente, realizando a instalação, né, do container do MySQL. Então, eu abri aqui o Docker Hub, busquei o MySQL, no caso uma imagem oficial. Vou abrir aqui o MySQL. Dependendo aí da aplicação, ela necessita, por exemplo, uma aplicação que vai usar esse banco de dados, necessita de uma versão específica, então você tem aqui a partir da 5.6. No caso aqui eu vou utilizar a última versão. Neste caso específico, na hora que eu for executar o MySQL, eu preciso especificar algumas variáveis de ambiente, que é o Environment Variables, né? Nome bonito. O que eu preciso aqui então? O que é obrigatório? É esse cara aqui. A não ser que eu faça depois manualmente, mas na hora que for executar, vamos chamar aqui já, vamos cadastrar já o MySQL root password, onde eu vou indicar aqui a senha de acesso ao banco, ao sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu poderia também aqui criar já um banco de dados. Nesse caso aqui, essa variável é opcional, ele vai especificar o nome do banco de dados que será criado já na hora que eu executar o container. Nós vamos fazer isso aqui manualmente. Então, a única coisa que é obrigatório aqui é você especificar o root. Então, vamos lá. Para chamar aqui a imagem do MySQL, será o Docker Pool MySQL. Já tenho aqui já baixado, somente para ilustrar. Então, Docker Pool MySQL, ele vai verificar que já existe aqui a imagem. Então, ok. Então, Docker Images. Esse carinha aqui. Estou usando a última versão. E é uma imagem não muito pequena, tem 560 megabytes aproximadamente. Então, eu vou executar um container a partir dessa imagem. Só que na execução do container, eu tenho que especificar dois parâmetros.
Primeiro, é aquela variável, que é o MySQL root password. Eu também preciso liberar uma porta. Então, no Docker aqui, run help, você vai ter aqui o P, onde eu vou publicar aqui as portas do container no host. Então, eu preciso especificar aqui qual porta que eu vou publicar para que eu tenha acesso via host, via máquina física. Eu tenho "-z", que é o cara que eu vou utilizar aqui para setar as variáveis de ambiente. Então, beleza. Como que eu vou fazer isso? Vou usar aqui o Docker, run, "-z", especifico a variável de ambiente, é o MySQL, _root, _password, tudo maiúsculo, igual é a senha que você deseja utilizar. No meu caso será senha 123. Vou especificar aqui o nome do meu container, será MySQL-A, "-d" para que seja executado em background, e preciso liberar uma porta. Nesse caso eu vou liberar a porta padrão, que é a 3306, que é a porta padrão no MySQL. Então, beleza, então para isso eu vou usar aqui o "-p". Qual porta que eu vou usar então no host? Eu vou usar a mesma, 3306. Essa porta vai estar ouvindo qual? Vai estar ouvindo a 3306, que é a padrão do MySQL. Por essa porta, então, a partir do host eu terei acesso ao banco de dados, ou qualquer máquina que tiver acesso ao host onde está os dockers, né? Onde estão os containers. Faremos um exemplo disso. E, é claro, o nome da imagem, que é o MySQL. Ok, como ele está em segundo plano, ele mostrou para mim o ID do container. Vou dar aqui um docker ps. Ele está em execução. Aqui, observe então que as portas estão liberadas, é a porta TCP. Então eu tenho a porta aqui do host e a porta do container. Então é a mesma porta. Ok, o que eu preciso agora? Preciso aguardar um pouquinho, porque demora um pouco para subir aqui o MySQL. Como eu não utilizei o "-d", ele executou em segundo plano, né? Ele gerou aqui o ID e está em execução. Ok, feito isso, eu vou acessar o MySQL para que eu possa criar um banco de dados lá. Então, para isso, eu posso chamar um bash no Docker MySQL. Então, vou usar aqui o Docker. Você já sabe fazer isso, eu vou executar um bash, então, executar -it. Qual que é o container? É o MySQL-A. O que eu vou executar? Eu posso simplesmente chamar aqui bash, ele já vai chamar um bash para que eu possa realizar as configurações necessárias. Então, enter. Ok, então estou logado. Se eu usar aqui o ls, ele vai me mostrar aqui os arquivos necessários para a execução aqui do sistema de gerenciamento de banco de dados. Possui algumas pastas, né? Muito similar ao que eu teria no sistema operacional. Eu vou aqui então chamar o comando MySQL, que é o comando utilizado para o gerenciamento do banco de dados. Eu vou então logar como root para que eu possa criar um banco de dados de exemplo. Na verdade, eu vou criar um banco de dados vazio para depois eu adicionar tabelas, etc. Então, o comando é o MySQL. Então, -u, usuário, root, -p e o protocolo que eu vou usar. Então, observe que eu estou usando aqui o TCP. Então, dois tracinhos, protocolo TCP. O que vai acontecer? Você vai digitar o comando, você vai dar um Enter e vai pedir a senha. Senha 123. Se acontecer aqui de dar essa mensagem que ele não consegue se conectar ao servidor MySQL, é porque o serviço ainda não subiu. Então eu vou aguardar aqui. Ok, vou usar a flechinha para cima, vou dar um Enter. Agora vai, hein? Ok, então quando o serviço subir por completo,
eu terei acesso ao banco, no sistema gerenciador de banco de dados. Então aqui eu vou criar uma tabela. Então, eu vou criar um banco de dados, create database, vou indicar o nome, vou chamar aqui de aula, então ponto e vírgula no final, enter. Ok, então eu criei aqui meu banco chamado aula. Para que eu possa visualizar os bancos disponíveis, eu uso show databases. Observe que eu tenho então o aula criado e tenho os bancos padrão do sistema, né, que são criados como padrão do sistema. O que eu vou utilizar é esse cara aqui, que é o aula. Beleza, vou sair fora, então exit, enter. Estou ainda dentro do meu container, eu vou sair fora, então exit. Ok. Lembrando que aqui eu vou usar aqui o docker ps, ele está em execução. Não sei se você observou, mas na hora que você instalou o Docker, vou usar aqui o IP espaço A, ele cria aqui um novo dispositivo de rede com IP 172.17.0.1. Então essa aqui é a faixa que eu estou utilizando. Todo container criado também recebe um IP nessa mesma faixa de rede. Então, por exemplo, ó, eu vou usar aqui o comando docker, chamar inspect, e o meu container chama-se mysql-a. Então, ele vai me listar aqui uma série de informações, inclusive a porta que eu estou utilizando, e uma dessas informações é o IP. O IP do nosso querido amigo é 172.17.0.2. Como eu estou na mesma faixa que o meu, quer dizer que eu consigo acessar essa máquina virtual. Por exemplo, se eu tiver instalado aqui o MySQL Client, eu poderia aqui por aqui ter feito o que eu fiz, né, criado o banco de dados, sem a necessidade de eu ter acessado o bash do meu container. Então, por exemplo, no caso que eu já tenho instalado, eu precisaria aqui do apt-y install, é o MySQL Client. No caso ele já está instalado, no teu caso possivelmente vai ser instalado. Então se eu usar aqui o MySQL, mesmo comando nós utilizamos lá, ó, -u, root, -p, do protocolo, ou seja, eu não estou no bash do meu container, eu estou na minha máquina física, né? Na verdade é uma máquina virtual, mas imagine que eu estou na máquina física. Usar o Enter, 100, 1, 2, 3. Olha lá, mesma forma, ó, eu consigo acessar databases. O banco está lá, bonitinho. Eu não precisaria necessariamente acessar o bash para ter acesso ao banco de dados. Isso está acontecendo porque eu liberei a porta 3306, ele está ouvindo, né, essa porta. Beleza. Próxima aula, então, nós vamos utilizar um software específico, um software cliente MySQL, para que eu possa gerenciar esse banco de dados de fora da minha máquina física mesmo agora, né? Então, como que nós faríamos para acessar este container de fora? Bom, aqui o meu container está em execução. Lembre-se então que eu liberei aqui a porta 3306, que é a porta padrão do MySQL. Eu estou executando esse host com os nossos containers em uma máquina virtual. Lembre-se que essa máquina virtual ela foi criada utilizando aqui o dispositivo de rede com o bridge, ou seja, quer dizer que minha máquina física tem acesso a essa máquina virtual. Ou seja, minha máquina física tem acesso ao host com o Docker Engine. Se eu verificar aqui, essa minha máquina virtual, vou usar aqui o IP espaço A, possui IP 10.0.0.181, que é o IP
da minha rede física. Então, quer dizer que minha máquina física tem acesso a essa máquina virtual. Ok. Na última aula, nós aqui criamos um banco de dados de exemplo. Eu vou acessar aqui novamente o MySQL. Vou dar aqui o senha 123, que é a minha senha. Vou usar o comando show databases, que é um comando do MySQL para exibir os bancos de dados. Nós criamos aqui como exemplo um banco de dados chamado aula. Então eu quero ter acesso a esse banco de dados aula a partir da máquina física. Ok. Então, deixa eu só copiar aqui o IP. Pronto. Ok. Então eu preciso de um cliente, um software cliente MySQL para ter acesso ao banco. O software padrão do MySQL é o MySQL Workbench. Então você pode, deixa eu abrir aqui, esse é o site oficial. Você pode realizar o download. Se você tiver uma máquina Windows, se a máquina física for uma máquina Windows, ele tem versão para Windows, tem versão para Linux e tem versão para Mac. Só que aqui o MySQL Workbench é um arquivo grande e tem uma série de recursos que eu não vou utilizar. Eu quero apenas criar aqui uma tabela e inserir um registro como exemplo. Então não há necessidade de você utilizar o Workbench. Você pode usar qualquer cliente MySQL que você conseguirá realizar a conexão sem nenhum problema. Eu vou utilizar um que eu tenho aqui, que é o Sequelor, que é para Linux. E vou criar aqui uma conexão. Ó. New Connection. Eu preciso especificar aqui, vou chamar aqui de container MySQL A. O banco de dados que eu vou utilizar, então é um MySQL. O host, no caso aqui é o IP da minha máquina virtual. Aqui tome cuidado, se você colocar a letra maiúscula, ele não vai encontrar. Eu criei o banco de dados lá, tudo em minúsculo, então devo digitar tudo em minúsculo. O usuário é o root e a senha é senha123. Importante aqui é a porta do host, né, do host com o Docker Engine. Estou usando a porta padrão, que é o 3306. Você pode aqui testar a conexão. Então, ok. Então a conexão está ok. Connect. Então já estou conectado ao meu Docker, né, ao meu container. Vou fazer aqui um query para inserir um código HTML. Vou colocar um código HTML aqui, um código SQL para poder criar uma tabela. Então eu tenho aqui o código, vou abrir. Então aqui eu tenho o create table, vou criar uma tabela chamada alunos. Então tenho aqui um campo chamado aluno ID, nome, sobrenome, endereço e cidade. Então Ctrl C, vou voltar para lá. Ctrl V, seleciono e executo. Ok, então observe que já criou a tabela alunos, né? Então aqui o código SQL foi executado sem nenhum problema. Vou usar aqui o insert para inserir um registro nessa tabela. Ok, então inseriu o registro na tabela alunos. Então, beleza, está funcionando. Então, beleza, está funcionando. Então, a partir aqui da minha máquina física, eu consegui ter acesso ao meu container. Próxima aula, então, daremos continuidade. Até lá. Bom, na última aula nós criamos uma tabela no container, né, no MySQL. Inserimos também um registro. Então, ele está em execução. Deixa eu dar um Docker PS aqui. Ele está rodando. Eu vou parar aqui este container, vou dar aqui um Docker, stop, e o nome dele é MySQL A. Parou, mas ele continua ainda, ou seja, ele não está em execução, mas eu não excluí esse container. Ele continua aqui. Se eu quiser voltar esse container, voltar a execução desse container, Docker start, meu nome,
MySQL A. Docker PS. Então ele voltou, está em execução novamente. Perdi os dados que eu inseri? Não. Vamos checar. Vou fazer aqui vou logar aqui como root. Nós temos então a tabela, o banco de dados chamado aula. Vou usar aqui o useAula para mudar para o aula. Vou dar aqui um select asterisco from alunos, que é o nome da tabela que nós criamos. Ok, os dados continuam aqui, tudo ok, beleza. Vou dar um exit, vou parar novamente, docker stop mysql A. No docker, agora eu vou excluir o container. Então, excluir o container. E os dados? Perdeu. Então, para evitar que isso aconteça, para que você não perca dados, caso você exclua um container, ou caso aconteça algum problema com o seu host, com o Docker Engine, você pode mapear o local dos dados para fora do container. Dessa forma, se eu precisar subir outro container, eu já subo com os dados que foram previamente inseridos nesse banco de dados, por exemplo, ou no servidor web, ou qualquer outro tipo de container que eu quiser. Nós iremos então realizar esse procedimento de mapear o local de armazenamento dos dados na próxima aula. Até lá!